Poucos nomes permanecem gravados na memória quando pensamos nas grandes histórias da Bíblia. Reis, profetas e guerreiros costumam ocupar o centro do palco, enquanto outros personagens passam despercebidos, quase invisíveis aos olhos apressados. Mas e se justamente esses nomes esquecidos fossem responsáveis por sustentar momentos decisivos da presença de Deus? E se a verdadeira adoração não estivesse apenas nos holofotes, mas nos bastidores, carregada por pessoas comuns que compreenderam o peso espiritual do que faziam? A história que vamos percorrer não começa com uma coroa, nem com uma espada erguida. Ela começa com um nome pouco lembrado: Jeiel, um levita, músico, servo do templo. Um homem que não governou nações, não escreveu salmos conhecidos, nem liderou exércitos. Ainda assim, esteve no centro de um dos momentos mais marcantes da vida espiritual de Israel. Sua história nos ensina algo profundo e frequentemente esquecido. Adorar a Deus também é uma responsabilidade. Israel vivia um tempo de transição. O povo ansiava por estabilidade, por direção espiritual e por um senso renovado da presença divina. O desejo de trazer a Arca da Aliança para o centro da vida nacional não era apenas simbólico, era espiritual. A Arca representava a presença de Deus entre o povo, o sinal de que ele habitava no meio deles. Porém, boas intenções não substituem obediência, e entusiasmo não anula a necessidade de reverência. No início, tudo parecia correto aos olhos humanos. Havia alegria, expectativa e celebração, mas algo estava fora do lugar. A arca foi tratada como um objeto comum, conduzida sem o cuidado que a lei estabelecia. O resultado foi silêncio, choque e dor. A presença de Deus não pode ser manipulada nem tratada com descuido. Esse momento marcou profundamente a nação e trouxe uma lição que ecoaria por gerações. Adorar exige preparo, temor e responsabilidade. É nesse cenário de correção e aprendizado que Jeiel surge. Não como protagonista visível, mas como parte essencial de uma reorganização espiritual. Enquanto líderes ajustavam decisões e o povo refletia sobre seus erros, homens como Jeiel assumiam silenciosamente o seu papel. Eles entendiam que a adoração verdadeira não nasce do improviso, mas da obediência. Não é movida apenas pela emoção, mas sustentada pela fidelidade. Jeiel não aparece com discursos longos, nem com gestos dramáticos. Sua presença é percebida no compromisso, na dedicação e na disposição de servir corretamente. Ele representa todos aqueles que compreendem que servir a Deus não é apenas um privilégio, mas um encargo santo. Cada som, cada gesto, cada atitude diante da presença divina carrega peso espiritual. Antes de avançarmos nessa jornada e mergulharmos nos detalhes dessa história tão rica, quero fazer um pedido simples, mas muito importante. Se esse conteúdo já despertou algo em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre o verdadeiro significado da adoração. Dessa forma, você nos ajuda a levar essa mensagem a ainda mais pessoas e a fortalecer este trabalho. No próximo capítulo, vamos entender quem eram os levitas, qual era o peso do seu chamado e por que homens como Jeiel foram escolhidos para sustentar algo tão sagrado. Porque quando se trata da presença de Deus, cada detalhe importa. Para compreender a importância de Jeiel, é necessário entender quem eram os levitas e por que seu chamado carregava tamanha responsabilidade espiritual. Eles não foram escolhidos ao acaso. Entre todas as tribos de Israel, a tribo de Levi foi separada para o serviço direto diante de Deus. Sua herança não era terra nem poder político, mas a proximidade com o sagrado. Servir no templo significava viver em constante estado de reverência. Os levitas eram responsáveis por tarefas que iam muito além do que os olhos do povo costumavam perceber. Cuidavam dos utensílios sagrados, protegiam os acessos, organizavam os turnos e, sobretudo, sustentavam o culto com ordem.
Nada era feito de maneira improvisada. Cada função era definida. Cada detalhe tinha propósito. A adoração precisava refletir quem Deus era, santo, organizado e digno de honra. Jeiel surge nesse contexto como um entre muitos levitas, mas com uma função específica. Ele era músico. E isso, naquele tempo, não significava apenas habilidade artística. Música no templo não era entretenimento, era serviço espiritual. Cada nota tocada carregava intenção, cada som era uma oferta. O músico levita precisava estar consagrado, alinhado com a lei e consciente de que seu serviço influenciava todo o ambiente espiritual. Enquanto alguns levitas carregavam a arca, outros guardavam as portas e alguns ensinavam o povo, Jeiel ocupava seu lugar com fidelidade. Ele compreendia que não existiam funções menores diante de Deus. O valor do serviço não estava na visibilidade, mas na obediência. A adoração verdadeira não se mede por aplausos, mas pela fidelidade silenciosa. Nesse período de reorganização espiritual, a liderança percebeu que não bastava querer a presença de Deus. Era necessário honrá-la. Os levitas foram instruídos a se santificar, a respeitar os limites estabelecidos e a servir com temor. Jeiel fazia parte dessa geração que aprendeu com o erro. Uma geração que entendeu que entusiasmo sem obediência pode afastar, em vez de aproximar. O chamado de Jeiel nos revela algo profundo. Deus confia responsabilidades espirituais a quem leva o serviço a sério. Não há espaço para descuido quando se trata da presença divina. A música, a organização e o serviço no templo eram expressões de uma fé madura, consciente e comprometida. Jeiel não precisava ser conhecido pelo povo para ser reconhecido por Deus. Sua fidelidade diária sustentava algo maior do que ele mesmo. Ele nos lembra que servir a Deus é um privilégio, mas também um encargo. Cada atitude, cada escolha e cada som emitido diante da presença divina comunica reverência ou descaso. À medida que o povo se preparava para um novo momento, homens como Jeiel permaneciam firmes em seu posto. Eles sabiam que a adoração que agrada a Deus começa muito antes do grande evento. Ela nasce na preparação, cresce na obediência e se manifesta na constância. Essa compreensão abriria caminho para uma mudança profunda na forma como Israel se aproximava de Deus. Porque antes de celebrar, era preciso corrigir. Antes de cantar, era necessário obedecer. E essa lição, aprendida silenciosamente nos bastidores, prepararia o coração da nação para algo que jamais esqueceriam. Jeiel representa todos os que permanecem firmes quando ninguém observa. Seu serviço constante moldava o ambiente espiritual dia após dia. Ele entendia que a presença de Deus não tolera negligência, mas responde à fidelidade. Ao assumir seu papel com seriedade, Jeiel ajudava a construir uma cultura de reverência. Essa postura silenciosa preparava o caminho para que o povo experimentasse algo mais profundo, mais ordenado e mais verdadeiro em sua relação com o sagrado. Uma base sólida para aquilo que ainda estava por acontecer. O silêncio que se seguiu ao erro no transporte da arca não foi apenas um momento de choque, mas um chamado à reflexão profunda. A celebração interrompida revelou algo que Israel precisava aprender. A presença de Deus não pode ser conduzida segundo critérios humanos. Quando a arca foi colocada sobre um carro novo, como se fosse um objeto comum, ficou evidente que boas intenções não substituem obediência. A adoração, quando desconectada da vontade divina, precisa ser corrigida. Esse episódio marcou o coração da liderança e do povo. O entusiasmo inicial deu lugar ao temor, e a alegria momentânea foi substituída por perguntas difíceis. Onde erramos? O que deixamos de considerar? A resposta estava na lei, esquecida por muitos, negligenciada por outros.
Deus já havia estabelecido como sua presença deveria ser conduzida, quem poderia se aproximar e de que forma isso deveria acontecer. É nesse tempo de pausa que os levitas ganham ainda mais importância. Enquanto decisões eram revistas, eles se preparavam. A correção não começou no palco, mas no coração. Santificação, alinhamento com a lei e responsabilidade passaram a ser palavras centrais. A adoração verdadeira exigia mais do que emoção, exigia submissão. Jeiel estava entre aqueles que compreenderam essa lição com clareza. Ele não aparece questionando nem resistindo às mudanças. Seu papel era servir corretamente, mesmo quando isso exigia ajuste, espera e disciplina. A correção espiritual raramente é confortável, mas sempre é necessária. Jeiel representa aqueles que aceitam ser moldados, que entendem que servir a Deus implica aprender, corrigir e crescer. Enquanto o povo aguardava, os levitas se organizavam. Cada função foi revista, cada responsabilidade reafirmada. A arca não seria mais tratada com descuido. Ela seria carregada nos ombros conforme estabelecido. Esse detalhe não era apenas logístico, era espiritual. Mostrava que a presença de Deus não é empurrada, mas sustentada. Não é conduzida por conveniência, mas por obediência. Jeiel, como músico, também precisava alinhar seu serviço a esse novo entendimento. A música não poderia expressar apenas alegria, mas reverência. Não seria apenas som, mas resposta à santidade divina. A correção atingiu todos, do líder ao servo invisível. Cada um precisava assumir sua parcela de responsabilidade. Esse momento de ajuste revelou algo essencial. Deus não rejeita quem erra, mas corrige quem deseja permanecer perto. A interrupção não foi abandono, mas ensino. O erro abriu espaço para a maturidade espiritual. Israel estava sendo preparado para viver algo mais profundo, mais verdadeiro e mais alinhado com o caráter de Deus. Jeiel viveu essa fase longe dos holofotes, mas profundamente envolvido no processo. Ele entendia que a adoração que agrada a Deus nasce da obediência silenciosa. Antes de qualquer celebração pública, era necessário alinhar o coração, o serviço e a postura. A correção não anulou a promessa, apenas ajustou o caminho. E quando o povo finalmente estivesse pronto para retomar a jornada com a arca, não seria da mesma forma. Haveria temor, ordem e reverência. A adoração, agora corrigida, se tornaria mais profunda. Esse período de aprendizado silencioso preparou o cenário para um momento inesquecível. O som que antes foi interrompido voltaria a ecoar, mas agora sustentado pela obediência. A correção havia cumprido seu propósito. O povo estava pronto para avançar e Jeiel estava em seu lugar, preparado para servir. Quando chegou o momento de retomar a condução da arca, tudo estava diferente. Não era apenas uma nova tentativa, era uma nova postura espiritual. O temor havia substituído a pressa e a obediência havia tomado o lugar do improviso. Cada passo era dado com consciência, cada ação carregava significado. A adoração, agora restaurada, não buscava impressionar, mas honrar. Os levitas assumiram seus lugares com clareza e responsabilidade. Nada estava solto, nada era aleatório. A arca seria carregada, conforme a lei determinava, nos ombros, sustentada por homens separados para esse fim. Ao redor desse movimento solene, a música se erguia não como espetáculo, mas como sustentação espiritual. O som não liderava a presença, ele respondia a ela. É nesse ambiente que Jeiel aparece novamente, integrado ao grupo de músicos. Seu papel não era chamar a atenção, mas contribuir para a harmonia espiritual daquele momento. Cada instrumento, cada nota, cada ritmo tinha um propósito definido. A música não competia com a reverência, ela a aprofundava. O som guiava o coração do povo para o entendimento de que Deus estava sendo honrado da forma correta. Naquele dia,
Israel aprendeu que a adoração não é apenas expressão de alegria, mas também de submissão. A música ensinava sem palavras. Ela comunicava ordem, respeito e entrega. Jeiel compreendia que tocar diante da arca não era apenas um privilégio emocional, mas uma função espiritual com impacto coletivo. O ambiente inteiro era influenciado pela postura daqueles que serviam. O povo celebrava, mas agora com consciência. Cada cântico ecoava como resposta à fidelidade de Deus e à obediência humana. A presença divina não era provocada pelo som, mas acolhida pela reverência. A música se tornava uma ponte entre o coração do povo e a santidade de Deus. E Jeiel fazia parte dessa construção invisível, porém essencial. Esse momento revela uma verdade profunda. O som que agrada a Deus nasce de um coração alinhado. Técnica sem consagração é vazia. Emoção sem obediência é passageira. Jeiel representava aqueles que entendem que servir a Deus com música exige mais do que talento. Exige vida ajustada, caráter e responsabilidade espiritual. Enquanto a arca avançava, sustentada corretamente, o som acompanhava cada passo. Não havia excesso nem carência. Tudo estava em equilíbrio. A adoração não precisava ser exagerada para ser profunda. Ela era intensa, porque era verdadeira. Esse equilíbrio só foi possível porque homens como Jeiel assumiram seu papel com seriedade. A música, naquele contexto, não distraía da presença de Deus, mas conduzia o povo a reconhecê-la. O som se tornava um lembrete constante de que Deus estava no centro, não o homem. Jeiel tocava, não para ser ouvido, mas para servir. Seu compromisso silencioso ajudava a manter o foco correto da adoração. Esse dia ficou marcado não apenas pela chegada da arca, mas pela maturidade espiritual que a acompanhou. A celebração foi legítima porque nasceu da obediência. O som foi poderoso porque estava alinhado com a vontade divina. E Jeiel, mais uma vez, cumpriu seu papel longe dos holofotes, mas profundamente conectado ao propósito. A presença de Deus foi celebrada com ordem, som e reverência, mas aquele momento não era um fim em si mesmo. Ele apontava para algo maior. A necessidade de manter essa postura no cotidiano, porque a verdadeira adoração não se limita ao grande evento. Depois que a celebração terminou e a arca finalmente ocupou o lugar preparado, o som aos poucos se aquietou. O povo voltou à sua rotina, os dias comuns retomaram seu curso e o que restava não era mais o impacto do evento, mas a necessidade da constância. É exatamente nesse ponto que a verdadeira adoração é revelada. Não no auge da música, mas na fidelidade silenciosa que permanece quando ninguém está olhando. Jeiel não desaparece após o grande momento. Pelo contrário, ele continua servindo. Seu chamado não estava ligado a um evento específico, mas a um compromisso contínuo. A presença de Deus no centro da vida nacional exigia manutenção diária, zelo constante e serviço fiel. A adoração não terminava quando o som cessava. Ela se manifestava na disciplina, na regularidade e no cuidado com o sagrado. O templo não era sustentado apenas por grandes celebrações, mas por rotinas obedientes. Turnos precisavam ser cumpridos, instrumentos cuidados, ambientes preservados. Cada detalhe mantinha viva a consciência de que Deus habitava ali. Jeiel fazia parte desse sistema silencioso que impedia que a presença divina fosse banalizada com o tempo. Esse capítulo da história nos ensina que muitos sabem celebrar, mas poucos sabem permanecer. A fidelidade cotidiana exige mais maturidade espiritual do que a emoção momentânea. É fácil servir quando tudo é novo, quando o ambiente está cheio e quando há reconhecimento. Difícil é manter o mesmo zelo quando a rotina se instala e o silêncio domina o espaço. Jeiel entendia que adorar também era aparecer nos dias comuns,
Era tocar quando o templo estava vazio, era servir quando não havia aplausos, era manter o coração alinhado mesmo sem estímulos externos. Seu serviço constante lembrava que Deus não busca apenas momentos de intensidade, mas vidas entregues. Com o passar do tempo, a presença de Deus poderia facilmente se tornar algo familiar demais. O risco da negligência sempre ronda o que é constante, mas homens como Jeiel funcionavam como guardiões espirituais. Sua fidelidade protegia o sagrado da banalização. Eles mantinham viva a consciência de que estar diante de Deus nunca é algo comum. Essa postura silenciosa moldava o ambiente espiritual do povo. A forma como o templo era cuidado, como os serviços eram realizados e como a música era tratada, comunicava algo mais profundo do que palavras. Comunicava reverência. Jeiel servia como um lembrete vivo de que a adoração não depende de plateia. Há algo profundamente espiritual na constância. Ela revela caráter, compromisso e entendimento do chamado. Jeiel não precisava ser visto para ser fiel. Ele compreendia que Deus vê o que muitos ignoram. Cada dia de serviço silencioso era uma declaração de amor, respeito e temor. A fidelidade de Jeiel nos confronta diretamente. Ela questiona se nossa adoração está condicionada ao ambiente ou se nasce de um coração comprometido. Se só adoramos quando somos estimulados, nossa fé é frágil. Mas quando permanecemos fiéis no silêncio, mostramos maturidade espiritual. O som que sustentou a presença em dias de celebração agora se transformava em serviço constante. Jeiel seguia firme, consciente de que a presença de Deus precisava ser honrada todos os dias. Essa fidelidade silenciosa preparava o terreno para uma compreensão ainda mais profunda. Adoração não é apenas expressão, é responsabilidade contínua. Ao final dessa jornada, Jeiel continua sendo um nome discreto. Ele não se torna rei, não assume destaque público e não ocupa o centro das narrativas mais conhecidas. Ainda assim, sua história carrega uma das lições mais profundas da fé. Adorar a Deus não é apenas um sentimento, é um compromisso. Não é apenas um momento, é uma postura contínua diante do sagrado. Jeiel nos mostra que a adoração verdadeira começa no entendimento de quem Deus é. Um Deus santo, presente e digno de honra. Por isso, aproximar-se dele exige mais do que entusiasmo, exige responsabilidade. Cada atitude, cada serviço e cada escolha diante da presença divina comunica algo. Ou reverência ou descuido, ou compromisso ou superficialidade. Ao longo de toda essa história, vemos que Deus não rejeitou o povo por errar, mas também não ignorou o erro. Ele ensinou, corrigiu e conduziu Israel a uma adoração mais madura. Jeiel foi parte viva desse processo. Ele aprendeu que não basta querer a presença de Deus, é preciso honrá-la, e honrar envolve obediência, preparo e constância. A trajetória de Jeiel confronta diretamente a forma como muitos encaram a adoração hoje. Vivemos em uma época em que emoção, visibilidade e impacto imediato muitas vezes são valorizados acima da fidelidade. Mas Jeiel nos lembra que Deus observa o coração, não o palco. Ele vê o que é feito no silêncio, não apenas o que acontece diante de multidões. A adoração também é responsabilidade, porque influencia outros. O serviço fiel de Jeiel ajudava a moldar o ambiente espiritual de toda uma nação. Sua postura silenciosa sustentava a reverência coletiva. Isso revela que nossas atitudes espirituais nunca são isoladas. Elas afetam famílias, comunidades e gerações. Ser fiel quando ninguém vê é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Jeiel permaneceu firme quando o som cessou, quando a rotina voltou e quando o reconhecimento não veio. Ele compreendia que servir a Deus não é sobre ser notado, mas sobre ser encontrado fiel. Essa história nos convida a uma reflexão honesta. Como temos nos aproximado de Deus?
Nossa adoração depende do ambiente, da música ou das circunstâncias, ou nasce de um coração comprometido, disposto a obedecer mesmo quando é difícil, mesmo quando é silencioso. Jeiel nos ensina que cada um tem um lugar no propósito de Deus. Nem todos são chamados para liderar, mas todos são chamados para honrar. Nem todos estarão visíveis, mas todos são responsáveis. A presença de Deus não é algo comum e, por isso, nunca deve ser tratada como tal. Quando entendemos que adorar também é responsabilidade, nossa fé amadurece. Passamos a servir com mais zelo, a viver com mais reverência e a nos aproximar de Deus com mais consciência. A adoração deixa de ser apenas uma expressão e se torna um estilo de vida. Que a história de Jeiel nos inspire a rever nossa postura diante de Deus. Que aprendamos a honrar sua presença não apenas nos grandes momentos, mas também nos dias comuns. Porque no fim, a verdadeira adoração não é medida pelo volume do som, mas pela profundidade da obediência. E Deus continua procurando adoradores que compreendam que servir a Ele é, acima de tudo, uma responsabilidade santa.